Quem que tá aqui? Thiago? Evandro, né? Quem mais que tá com o filme de ontem aqui? Ah, tá. Então beleza, ótimo. Ótimo. Então, pessoal, nosso rito de abertura aqui. Esse é o 11º Festival de Cinema de Taguatinga. Esse aqui é o debate que a gente vai estar fazendo. Estou falando para quem estiver online assistindo, né? A gente tem tido uma boa audiência durante as exibições e tem sido bem interessante o retorno que tem tido. Depois eu posso até compartilhar com vocês essas coisas, particularmente de cada filme e tudo. Eu vou passar então para os diretores que estavam com os filmes de ontem para poder falar um pouco, se apresentar e se quiserem falar rapidamente sobre o filme é interessante. Ontem, vamos lá, vamos começar. Então, sou Felipe, né, do curta Linha do Mar. Então, contar um pouquinho da história do Linha do Mar, né, eu acho que de repente é o mais interessante. A gente lá em Florianópolis tem um grupo chamado Mago, né, que a gente se formou depois da faculdade, se juntou, né, depois da faculdade e montamos uma associação cultural que chama Mago, né, e a gente começou a desenvolver projetos, escrever, né. Então em 2009 a gente se enfurnou assim no escritório e começou a escrever um monte de projeto, várias ideias, algumas avançaram, outras ficaram para trás, né. A gente até fez várias animações na sequência, e o Linha do Mar foi um desses projetos que ganhou o edital lá do Funcine, né, que é o Fundo para o Cinema de Florianópolis, que esse ano não foi abolido, ali caiu lá de Florianópolis. E então daí a gente fez, isso foi em 2009, 2010 ele foi contemplado, 2011 a gente preparou para gravar, né. Então eu formei assim a maioria de amigos, né, pessoal conhecido da faculdade, né, e o Linha do Mar tem aquele lance da praia, né. A gente procurou uma casa que fosse perto das locações que a gente precisava, né. Então eu encontrei uma casinha que era bem perto de uma vila de pescador lá na Barra da Lagoa. E era uma casinha, essa casinha de madeira, que é da infância do personagem, né. Daí a gente alugou ela, né. Era uma casa que ia ser demolida, esses tempos atrás eu voltei lá, ela não existe mais, assim, vai virar condomínio, vai virar parada para turista e tudo mais. E daí a gente alocou essa casa e procurou assim juntar as necessidades do filme, assim, de locações, tudo em volta ali, meio que deu certo, assim, né. Foi uma coisa que facilitou bastante, e assim, o contra que a gente teve foi que tinha bastante externa no filme, e a gente gravou no período de maio para junho, que a luz é muito pouca, assim, né. Então 5 já está escurecendo, 6 já está escurecendo, e a gente tinha que dar um corre com isso, assim. E foi isso, eu juntei uns atores que são de lá, tinha o protagonista adulto, né, o sonâmbulo adulto, ele é croata, e daí ele estava morando lá em Florianópolis, depois ele voltou para Croácia. E daí eu exibi em 2011 ele. Não, no 2011 eu já estou misturando as datas, né? Já faz um tempinho. 2011 eu gravei, 2012 eu estreiei lá, né? Daí a gente fez algumas sessões até lá na comunidade mesmo, da Barra da Lagoa. Foi uma experiência legal ter mostrado lá, porque a criançada ficava apontando a rua ali, a praia, a ilha e tal, né? Quando mostra o mar dá para ver uma... Ontem a projeção estava meio escura, né? Tipo, tava um pouco contrastada e escuro. O filme é um pouco escuro, mas estava um pouquinho a mais, assim, né? E, bom, não sei, é isso. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa do filme, cada um fala de um.
Qual é o... Pode passar para você. Não é você. Eu ia falar para você chegar um pouquinho para lá, para a gente fazer um mais aparecer na câmera. Isso. Só assim. Bom, eu sou Evandro, sou do Rio. O meu filme Obrigado por Me Deixar Assim, ele foi feito via Catarse. A gente arrecadou R$3.000 no Catarse. Foi uma forma de pagar alimentação, transporte, o básico, assim. Câmera a gente já tinha. Eu tenho uma produtora lá no Rio, super pequena, mas que tem produzido coisas bacanas, assim, principalmente para a internet. A gente tem uma produção continuada assim, para a internet. E esse curta, o Obrigado, é a primeira coisa que está saindo da plataforma da internet, começando, enfim. A gente mandou para alguns festivais, aqui foi a primeira exibição. E o processo dele foi bem legal, enfim, eu sou ator também. Então rolou esse trabalho assim de... uma amiga chegar e falar, tem uma ideia, sei que você trabalha com isso, vamos lá. E a ideia dela não estava formatada, aquela coisa Word meio... Tive uma ideia, a câmera pode... enfim, essas ideias malucas que as pessoas às vezes, por saber que você trabalha com audiovisual, chegam até você. E aí a gente sentou, começou a formatar. Eu fui dando uns pitacos, pessoas se juntaram e a história era para ser basicamente 3 amigas que se apaixonavam por um garoto da faculdade, que viam um filme de um garoto da faculdade. E aí a gente foi tentando deixar isso, enfim, aprofundar um pouco mais a narrativa e deixar a coisa mais madura, né? E para mim, enquanto diretor, no lugar de colocar um olhar ali sobre essa história, para mim foi um desafio no sentido de contar a história de 2 mulheres, um casal, um filme bem feminino, assim, bem delicado. Eu fiz a trilha também. E então esse desafio, para mim o desafio maior é essa coisa. Até que ponto a coisa pode ser sensível sem ficar piega, sabe? Até que ponto você pode emocionar, emocionar no sentido também de provocar emoção, e não fazer com que isso seja um melodrama. Não que melodrama seja ruim, mas no contexto do filme ele poderia se tornar ruim. E é isso, um filme feito com amigos, assim, com amigos, e é isso. Tá, meu nome é Juliana, eu sou diretora do Coração Magoado. E o filme, o projeto do filme, a primeira ideia, eu acho que foi lá em 2008, 2009, e depois eu inscrevi num edital municipal lá de Curitiba, e ele acabou vencendo, mas até esse processo, assim, captar dinheiro, captar recursos para fazer, demorou, e eu fui gravar ele só no final de 2012. Então ele ficou pronto ano passado, metade do ano passado. Então é uma ideia que, claro, a gente acaba sempre, às vezes, demorando assim para fazer aquelas ideias que a gente tem, e muitas vezes quando você retoma o roteiro, já não era mais aquilo que você queria dizer, já não era mais aquele filme que você queria fazer, mas tipo o Coração Magoado tem muita coisa do que, não sei, do que eu queria falar um pouquinho assim mais sobre a questão de maneiras inusitadas assim que a gente lida com as nossas frustrações e as nossas dores, e né, como isso, quando não é exposto, quando não é jogado para fora, de que forma que pode, né, reverter assim na vida, e quais os tipos de obsessão. Eu gosto muito das obsessões e das coisas que não se resolvem bem, assim, quer dizer, as pessoas começam, se transformam, mas a transformação delas muitas vezes é para pior. Então eu gosto um pouco disso, assim. Então eu fiz dentro da lei, foi um projeto assim com a lei, né? Mas claro que depois o orçamento do projeto já era naquela época, 2009, em 2012 as coisas mudam, e daí a gente tem que adaptar e fazer coisas que para poder realizar, né? Então foi um pouquinho essa a realidade do filme, assim. Só você tem formação graduada em alguma área, especialização em quê? Eu sou formada em letras, eu tenho especialização em leitura, que era uma pós que tinha lá em Curitiba, leitura de múltiplas linguagens. Então minha área sempre foi educação.
E eu trabalhei com educação até 2011, né, como diretora e coordenadora de áreas assim, de tecnologia educacional e produção audiovisual também. Mas aí, em 2011, eu dei um grito de liberdade, assim, vou trabalhar só com cinema e abri minha produtora. E aí, claro, eu tinha uma grana guardada, né? Por isso até hoje eu estou viva. Mas agora estou tendo que pegar outros trabalhos, pegar outras coisas para fazer também, institucional, corporativo. Porque quando eu saí para abrir minha produtora, eu tinha vários projetos assim em desenvolvimento, né? Tinha esse curta, tem um outro curta de animação, tinha um longa de ficção, um documentário. E aí eu estou fazendo, mas é aquela coisa, a gente nunca pega o nosso cachê, né? Ele entra na roda, assim, entra para realizar o filme. Então agora eu estou finalizando o meu longa também, que eu rodei o ano passado, e estou ainda terminando a edição. Meu nome é Daniel, sou diretor do Analisando a Coruja, que passou ontem. E o processo de realização do filme, assim, foi... Ele é fruto de uma oficina que foi realizada lá em Jacareí, a cidade onde eu moro. E o trabalho final era para a gente realizar um curta, seja documentário ou ficção e tal. E todo mundo enviou alguma ideia, um roteiro, um argumento. E o Analisando a Coruja foi um dos escolhidos. E eu acabei entrando para esse projeto. A Larissa escreveu o roteiro, a gente sempre junto lá escrevendo. E tudo foi um processo muito de aprendizado, assim. Tipo, isso aqui também está sendo um processo de aprendizado para mim. E foi exibido só lá, só em Jacareí e internet, né? E ele é um filme, assim... Ele é um filme amador, mas, tipo... Eu acho que a própria palavra diz amador é quem ama o que está fazendo. Então a gente se dedicou bastante, assim, para fazer o melhor possível, apesar das limitações que a gente tinha e tal. E saiu até o primeiro filme, acho que saiu bem legal, assim, e a equipe inteira trabalhou e se empenhou e tal. E foi um processo da oficina. Durou 7 meses, mas o processo do filme mesmo acho que durou 3, 4 meses, assim. Foram 4 dias de gravação, mais tipo 1 ou 2 semanas de edição pra gente exibir o curta. E foi legal porque a galera toda de lá, pessoas de várias áreas, professores, psicólogos, e a atriz é professora de artes e ela tem um grupo de contadoras de história lá, que chama Fiandeiras da Palavra, que é bem bacana, que é a Cíntia, e o Dr. Geraldo, que é o Alberto Capuz, ele é diretor do Museu de Antropologia da minha cidade lá, e foi bem legal também ter participado, assim. E é isso, eu acho que é o grande desafio para mim de dirigir também, porque tipo, eu nunca tinha dirigido nada, não sabia nem o que ia fazer, mas acabou saindo uma coisa bacana, assim. E, sei lá, espero que vocês tenham gostado. Isso aí. Meu nome é Tarcísio, sou diretor do Curta Cowboy, que passou ontem. Eu gostei dessa expressão que você usou de amador, né? Porque eu já fiz vários curtas. Acho que estou fazendo curtas desde 2000. Fiz Super 8, fiz 16mm, fiz vídeo, 35, e aí fui fazendo. E sempre me sentindo amador mesmo, assim, também no sentido de não buscar tanta profissionalização e fazer projetos que eu sem programar muito e curtindo e temas que me interessavam, né? E o Cowboy foi um filme que surgiu de um momento assim que foi muito mágico, que eu estava com uma equipe de documentário lá em Parintins e nós conhecemos o personagem lá. E no mesmo momento que a gente viu ele, a gente entrou numa e disse, vamos fazer um curta com esse cara, né? E a gente só tinha 4 dias na cidade, trabalhando, então rodando de dia coisas para o Ministério da Saúde, e tínhamos o final de tarde e à noite para pensar no filme. Eu sou gaúcho, moro no Rio de Janeiro. Porque eu moro lá. E o filme foi rodado então em Parintins, né? E foi tudo muito rápido, entre conhecer o personagem,
fazer um contato inicial com ele, criar o roteiro numa noite, no dia seguinte rodar. Aquela cena foi rodada uma única vez, é um plano sequência, e eu disse, não vamos rodar de novo porque é isso aqui, entendeu? E fiz as entrevistas, né? Algumas entrevistas foram escritas e outras foram, enfim, são partes da vida dele. Ele colaborou no roteiro, no sentido de que ele, durante as entrevistas, ele começou a improvisar também, ele entrou no jogo, e para mim foi muito mágico, porque eu nunca tinha passado por uma experiência assim. A minha história é de roteiro mesmo, de escrever diálogos, e trabalho na televisão escrevendo diálogos. E aí, de repente, esse cara jogou muito com a gente, trouxe o jeito dele de falar e as histórias, então ele é colaborador do roteiro também. E levamos um longo tempo montando depois do filme. Por isso que tem montagem, e aí a gente exibiu em alguns festivais. Mas não tem montagem, é um plano sequência. Mas foi um filme muito montado para a gente construir aquelas histórias e misturar ali entre verdades e mentiras. E eu acho que tudo é verdade, na minha opinião, porque eu acho que quando sai da pessoa e quando a pessoa te traz experiência, tem uma verdade dela ali dentro. E esse filme, muita alegria, assim, um filme que não custou nada de dinheiro, né? Mas foi feito com muito amor e as pessoas trabalhando muito e gostando. E de todos os filmes que eu fiz, eu já devo ter feito uns 12, foi o curta que mais me trouxe felicidade, assim, que mais circulou, que mais teve retorno das pessoas. E é isso que eu tenho a dizer sobre o filme. É um pouco mais complicado falar de um filme que a galera não assistiu, né? Eu vou acabar, eu não quero entregar também. A minha experiência é essa. Então vamos lá, galera. Foi um filme que eu fiz sozinho, né? Eu dirigi porque eu ilustrei o personagem, né? Livre, Leve e Solto. Eu sou de Blumenau, Santa Catarina. E o Livre, Leve e Solto eu fiz eu quis trazer mais uma linguagem da ilustração para a cidade, assim, uma coisa urbana. E uma coisa que é um roteiro que eu coloquei na cabeça, assim, não coloquei no papel, fui fazendo, foi rolando e gerou um resultado legal, assim. Eu gostei bastante de fazer. Convido todo mundo para assistir hoje. O meu é da Fernanda, na verdade, né? Eu sou o Matheus, eu atuo no filme dela, faço o Henrique. Ela tá chegando aqui para contar mais da história do filme, mas acho que ela não vai contar também. Mas eu faço o Henrique, vou falar do meu personagem um pouco. Ele é um cara tímido, é um artista, né? E o filme se passa na Primeira Guerra Mundial. Aí é um romance, não vou falar muito também porque é um filme curto, então vou entregar a história aqui já. Vai passar hoje também. Uhum. Um Amor, Duas Vidas. Aí ela tá chegando aí, de repente não sei se ela vai falar ou não. Vocês já fez. Então, uma coisa que tem uma peculiaridade nos filmes de maneira geral eu vejo todos os filmes, independente do nível de profissionalismo de cada um. Quando a gente diz profissionalismo, a gente se refere muito mais à experiência de produção, aqueles que estão produzindo há mais tempo, né? Porque essa coisa do profissional e do amador, assim, no mundo ordinário eles vão dizer assim, profissional é aquele que vive da profissão, né? Então é um profissional. O amador é aquele que faz por hobby. Não quer dizer que ele é mais bem, que o profissional faz melhor do que o amador, né? Assim, indo direto no sentido literal da palavra. A gente se apropria das palavras e dá certa ludicidade a elas, inclusive para... É bonito isso, né? A gente se apropria mesmo. Então aí estão colocadas, a gente toma pra gente. Mas eu vejo esses exercícios assim, né, no sentido positivo, porque a gente está sempre o tempo todo exercitando, né? Mas nesses exercícios tem peculiaridades assim que são muito interessantes. Por exemplo, a fotografia, né, dos filmes de uma maneira geral. A gente percebe que tem um certo cuidado no sentido, ainda que, vamos trabalhar com a luz externa, fim de dia, ou a gente bota a câmera aqui na traseira do carro, vamos sentados, você vem pedalando aí, vamos embora, vamos segurando, e as pessoas estão vindo, e o farol, não tem problema, depois, se for preciso, a gente corrige na ilha de edição.
saca? E aí fazer isso. Eu queria que vocês falassem um pouco individualmente desse processo de fotografia, porque eu achei curioso, assim, dos filmes de hoje, basicamente todos têm um cuidado estético, assim, com a luz, sabe? Assim, no filme do Obrigado por Me Deixar Assim, na Linha do Mar, assim, que eu achei a fotografia muito bem cuidada, trabalha com numa perspectiva de cor e preto e branco, onde quando entra para a parte mais lúdica, digamos assim, do filme, a fotografia troca de cor, né? Ela vai para uma fotografia mais preto e branco. Queria saber por que disso, assim, por que escolher o preto e branco para marcar esse momento especificamente. E assim eu queria que vocês falassem desses processos. No filme da Fernanda, da Juliana, no filme da Juliana, por exemplo, tem um trabalho com direção de arte, né? Que assim, dentro do apartamento, a questão da direção de arte, como ela é construída, como ela é pensada. Eu estou pontuando alguns aspectos dos filmes que eu observei, mas na verdade assim, é só para a gente iniciar uma conversa, porque essas coisas elas surgem. Mas eu observei, por exemplo, no seu filme essa questão da direção de arte, por isso que eu até perguntei qual era a sua graduação, porque eu achei que você tivesse ligado à área da psicologia, sabe? Porque essa coisa de um pouco da obsessão, do apego, né? E enfim. E no filme do Tarcísio, essa coisa da construção da mentira, né? Como verdade, né? Ou da verdade como mentira, ou nessa perspectiva de, né? de instituir uma narrativa que mexe com a gente porque, como é que esse cara matou? Com um braço só? um assassino de aluguel que tem só um braço, né? E o filme do Daniel também, assim, tem uma questão. Você falou que foi o primeiro filme que chegou lá e que não sabia dirigir, né? Que não sabia dirigir porque nunca tinha dirigido. Você nunca tinha trabalhado com audiovisual nem nada. Mas quem te ajudou então, assim, porque tem um trabalho assim, por mais que você fale que não sabia dirigir, assim, como exercício, ele é um exercício elaborado, né? Você não vai lá fazer uma coisa que você nunca fez e que você não sabe o que vai fazer, a gente vê no resultado. É um exercício cujo o resultado final eu achei assim bem interessante, né? E aí você falando que não dirigiu, eu falei assim, pô, então tem futuro aí. É só praticar. Porque o exercício é a prática, na verdade, né? Então, assim. E o filme dele, eu acho muito legal, queria que você falasse depois um pouco de como foi o processo de produção, assim. Peguei, fiz isso, fiz aquilo, parará. Porque uma coisa é você sair para uma produção com um filme na cabeça, se você está sozinho, de repente é mais simples você tocar uma produção sozinho. Ainda mais se ela, da forma como você tratou. Mas ainda assim ela exige um planejamento mínimo. Né? Mínimo de locação. Como é que você fez as pesquisas de locação? Enquadramento, porque o seu filme, por exemplo, tem um contraplongezão assim, que o boneco está sentado assim, que é quando surge uma mocinha e eles vão para outro lugar e tal. Então tem um cuidado também, tem uma busca de enquadramento, sabe? Então vamos abrir assim de lá para cá, daqui para lá. Quem quer falar primeiro? Eu só vou pedir para a gente assim tentar assim, para dar tempo para todo mundo falar. Ser direto. Então, eu na verdade assim, eu comecei fotografia antes de estudar cinema, né? Eu já fotografava há bastante tempo. E quando eu começo a escrever assim, eu imagino muito assim, eu decupo, faço o roteiro muito detalhado, né?
E eu imagino muito, eu fecho os olhos, imagino bastante como eu gostaria. Daí quando eu formo uma equipe e junto assim para conversar sobre o filme, eu falo assim, ó, o filme está aqui, é isso daqui, né? A atmosfera é essa, tudo mais. E tento fazer com que a equipe entenda o máximo possível aquela atmosfera que é do filme mesmo, né? Não fui eu. Não fui eu, mais ou menos. O cara que eu chamei para esse filme e para o outro, ele é um cara que assim, que eu tenho mais com ele, mas é confiança, assim, né, de amizade. Mas assim, toda a concepção de luz, assim, e a definição de preto e branco, colorido, é minha, assim. Muito, a definição de enquadramento toda é minha também. Então a gente meio que divide fotografia, só que quando vai assinar, assina ele, né? Porque daí a gente, é um lance de Diego Canarim. Ele fez essa outro filme meu também, que é tudo preto e branco. Então, o lance do preto e branco e colorido, eu pensei assim mais no lance de criar atmosferas diferentes para o personagem, né, que é esse personagem que mostra a parte da infância e depois a fase adulta dele, né, e a fase da infância ser um pouco mais, como se fala essa palavra, acalentadora, assim, né, então mais avermelhada, eu pensei nesse tom mais vermelho da casa, mais quente, né, e a fase adulta ser uma coisa que é um período em que se perdeu algo ali, em que a coisa está meio suspensa. Então, daí eu entrei com um áudio mais esticado, assim, entre aqueles ruídos, enquanto que a parte da infância é mais direta, assim, o áudio direto, a fase adulta é mais esticada, tem uns ruídos, fica esticando, assim. E o preto e branco veio também para essa dureza, assim, né, a estética. Foi mais ou menos isso que eu pensei, assim, e a fase daquele sonho ali, meio que como uma passagem, né, que se perde e daí vira colorido, preto e branco, até o cara acordar no preto e branco. Se for pensar mesmo, assim, eu na verdade eu não gosto muito dessa separação do que seria o sonho, do que seria a vigília do cara, né? Esse o próximo filme eu fiz tudo preto e branco e as partes de sonhos muitas vezes não se entende o que é o que, se o cara está sonhando ou não, né? Mas nesse filme ficou mais recortado, né? É isso. Então, a fotografia do Obrigada, o diretor de fotografia é o Bernardo Neder, e a gente desde o começo fez usando aquele plugin CineStyle, que você tira toda a cor, né, nas câmeras DSLR. Então ele já foi pensado para pós, assim. Então, porque tinha que dar essa diferenciação do filme do aluno e a história, tinha que colocar um filtro meio película, meio Super 8 ali no filme dele também. Então acho que nesse aspecto da fotografia é mais isso, assim, do filme. Ele foi um filme pensado para a cor. É um plugin CineStyle, que você baixa ele, enfim, e instala na câmera. A gente gravou com esse foi com uma 7D. Você instala, então, quando você liga a câmera dá um desespero, assim, na hora, porque você olha e fala, cara, não tem cor nenhuma, é quase creme, né? A imagem é creme, é uma imagem creme, assim. E aí você grava, e depois a gente foi pro Smoke, que é um programa bacana também de cor. Em tudo. Uhum. A gente usou em tudo e foi fazendo uma textura para tipo o real e a ficção. Tanto é que no plano que ela está correndo, como se ela estivesse saindo do encontro, a textura vai ficando mais neutra e também tem tarjas, né? As tarjas vão se abrindo. Então foi a forma que a gente, enfim, concebeu essa transição, assim, além das cores. Só aponta para mim. Mas nesse processo de finalização, quanto tempo durou? Não foi muito trabalhoso, não, no sentido, porque você vai fazer toda uma parte de coloração do filme,
Quanto tempo levou essa parte de pós-graduação? É quase uma pós-graduação mesmo, né? Quanto tempo durou essa parte de pós? Então, vou revelar um segredo agora. Isso tudo foi meio que feito às escondidas, na LC Barreto, lá no Rio. Porque o Bernardo, ele trabalha na LC, então... Não, tudo bem, não tem problema. Não. Não. Então, aí ele trabalhava lá, tipo, de 10 às 8 e tal, e ele fala, cara, hoje tá tranquilo aqui, chega aí. E aí eu fui lá, a gente foi 3 noites. Virei 3 madrugadas lá com ele, e como é um programa que ele já mexe pra caramba, não é um programa muito fácil de mexer, eu ficava um pouco perdido, mas fui mais auxiliando conceitualmente, né? E foi isso, foi rápido, relativamente rápido. Bom, o Coração Magoado, ele foi fotografado, falando antes da fotografia, um pouco que está ligada com a direção de arte também, né? Ele foi fotografado por um amigo meu, que é um chileno, Hans Stempel, se chama. A referência que eu tinha era um pintor chileno também, que agora não vou lembrar o nome, estou até tentando procurar. Tem uma luz mais assim expandida, algo muito claro, muito iluminado, que eu queria começar o filme assim. Eu queria que fosse tudo muito brilhante, muito claro, muito colorido, para marcar a transição assim para o apartamento dela no final, né? Então eu optei também por não mexer a câmera. Toda a câmera do filme é no tripé, com exceção daquele momento que ela está mudando as plantas de lugar, que aí é bem solta, mas o restante do filme eu não queria movimento nenhum mesmo, para ter assim essa questão dela, né? Tipo, tudo. Ela está se mexendo, ela está atuando dentro do apartamento, mas é uma situação muito opressora e estática até. E a direção de arte, as orientações realmente foram nesse sentido, assim, de a gente ir decompondo, digamos, né, o filme inteiro, as cores, que tudo fosse se tornando mais uma cor café, tudo fosse mais escuro, tudo tivesse esse tom da planta morta, né? Porque era ela morrendo ali também. Então, a gente até na correção de cor, daí aplicou assim também uma cor que deixasse a textura, a cor do filme um pouco mais terroso e tal. Então, isso já foi pensado desde o começo, inclusive até na roupa deles, né? A roupa dela, principalmente, assim, que no começo é a primeira cena que ela está um pouquinho mais colorida ainda, e depois são tons assim, cinza, marrom, tom bege, tudo cor assim das plantas, né? Então a marcação para mim da arte foi essa, assim, foi muito difícil fazer aquilo do apartamento, porque eu queria colocar no filme assim, nenhuma planta foi machucada durante esse processo, mas aí eu estaria mentindo, porque a gente tem uma matadinha em algumas, assim. A gente teve que matar. Produtora das plantas. Eu pensei, ainda bem que não é com animais, né? O próximo passo, Depois pessoas. Está proibida de fazer filme com animal. Tá. Não vou ser tão louca assim. Mas as plantas foi difícil, assim, era uma coisa que eu batia com a direção de arte, né? Eu preciso de muita planta para encher essa sala. E aí o que aconteceu foi que quando chegou o dia não tinha todas as plantas. Então eu mandei todo mundo para o cemitério e eles foram lá catar. Então a maioria das plantas que estão lá são plantas de cemitério mesmo, eu admito. Eles cataram das lixeiras, cataram dos túmulos, acho que não. Não tenho essa informação. Mas aí a gente fez isso, e eu falei, não, mas tinha que ter mais, isso tinha que estar cheio, lotado. Então a gente fez todo um lado da sala, depois a gente pôs tudo para o outro lado e fez todo o outro lado. Então todas as plantas estão de um lado, estão do outro também. E foi essa solução que a gente arrumou para dar aquela, né, encher a sala de planta morta e tal. É isso. Revelados no segredo.
Pô, ó, tá sendo transmitido, viu, pessoal? Depois não reclama, hein? E daí evita, assim, quem for fazer uma loucura assim já sabe mais ou menos onde recorrer, né? Não mate as plantas, né? Pegue as plantas mortas do cemitério. Cuidado, é a maldição, hein? Então, sobre a história da direção, eu já tinha feito alguns curtas, assim, mais para a área de documentário, só que era uma coisa bem colaborativa, assim, todo mundo fazia tudo, todo mundo dirigia, todo mundo editava, todo mundo fazia tudo. Mas de ficção, eu nunca tinha tido essa experiência, assim. Mas no processo da oficina, que durou acho que 7 meses, assim, a gente teve toda uma bagagem de teoria, dos planos que a gente para seguir e tal. Houve um planejamento. Sim, e entendi também que a direção começa acho que já no roteiro, assim, como eu ajudei no roteiro, e quando o roteiro estava pronto, a gente já fez decupagem com todos os planos que iam aparecer no filme, movimento de câmera e tudo mais, e a direção começa bem antes do negócio presencial, no set mesmo, de filmagem, na locação e tal. Isso foi que ajudou bastante, assim, e eu tive muito cuidado com isso na parte de organização. Tipo, mudou um plano, pega a planilha, faz de novo, mudou alguma coisa, faz de novo, manda para a equipe e tal. E na hora do set, aí, primeira experiência tipo, com atores, assim, eu sei lá, eu já estava tão imerso ali no roteiro que a gente tinha escrito tantas vezes que a gente leu e tal, para poder fazer a decupagem e tal, que, sei lá, eu chegava pros dois atores, a Cíntia e o Capuzzi, falava, a cena é disso, o sentimento da cena é esse e tal, você vai vir aqui, vai para lá, a câmera vai estar posicionada ali, vai fazer o tal movimento. E foi fluindo, assim, sabe? Eu aprendi fazendo, né? E a gente... depois ficou aquele gostinho de quero fazer mais, assim. Porque todas as oficinas e cursos livres que eu fiz foi sempre voltado muito para a área de documentário, assim. E surgiu a oportunidade de fazer a ficção e eu curti. E agora eu quero fazer mais. É mais ou menos essa história. Sobre o cowboy, né? Eu sempre, desde criança, sempre tive muita obsessão pelo entardecer, a hora mágica, né? Porque é um momento de esplendor assim da natureza, enfim, né? Talvez eu não tenha visto tantos amanheceres na minha vida, mas entardecer sempre ficou muito na minha cabeça. E uma paixão assim pelo norte, né? E os dias que a gente estava lá, a gente presenciava um entardecer mais lindo que o outro, né? E quando eu pensei no roteiro que haveria essa brincadeira do que é verdade, o que não é, e eu pensei que esse personagem tinha que estar numa situação de hora mágica mesmo. Especialmente pelos contrastes de luzes. Às vezes você vê o rosto, você quase identifica quem ele é, e às vezes é só uma sombra. E era essa sensação que eu queria, assim, que a todo tempo houvesse uma dúvida de quem é aquela pessoa, né? Tem um momento que, inclusive, ele meio que acena para uma pessoa, ele faz um sinal assim de cabeça para um vizinho que vê ele na rua, entendeu? No meio que ele está falando uma coisa muito violenta, entendeu? Então é para gerar essa dúvida. E a questão da bicicleta, e por que o plano sequência na bicicleta, quando nós fomos na casa dele, a gente viu ele se apresentando num show, e aí ele é um cantor de lá. Ele é um cantor lá de Paris. É um cantor de lá. E a gente pegou o telefone dele e no dia seguinte ligou, ele deu o endereço. Quando nós chegamos na casa dele, ele não estava. A esposa dele disse, ele deve estar chegando aí. Everaldo, né, o nome dele. Quando ele chegou de bicicleta já. E aí eu achei incrível aquela imagem dele vindo de bicicleta, porque eu achava que era uma coisa muito difícil andar de bicicleta, né, só com um braço só. E perguntei, ele disse, não, nossa, circula a cidade toda de bicicleta. E eu disse, você podia pedalar agora pra gente, isso o sol já descendo, entendeu? E a gente sabia que queria colocar a câmera, né, atrás no carro, na van. É uma van mesmo, a van da produção. E isso
Isso, e vamos lá, todo mundo segurando o tripé e vamos embora, entendeu? E você pedala, e se trancar, e se parar trânsito, parou, entendeu? Vai na sua e vamos circular a cidade, entendeu? O motorista era... parou, e aí vamos nessa, entendeu? É só um plano e ele foi rodado só aquela vez. A gente rodou só... É um take, é só aquele take. E porque a gente chegou depois no hotel e quando a gente deu play, eu disse... Não, amanhã a gente vai aproveitar para fazer as entrevistas, entendeu? É um cara que nunca tinha gravado nada. Não vamos gravar de novo essa pedalada toda, não precisa, né? A gente pagou, na verdade, tô brincando. Foi tudo sorte. Foi muita sorte, assim. Por isso que, de novo, a palavra lá, amador, é muito amor, assim. Muito, muito amor, porque é só o que justifica, assim, que as coisas comecem a acontecer, essas coincidências, né? E aí quando a gente viu a cena lá, e depois quando a gente viu na ilha, tava tudo ali, assim. E especialmente essa coisa que a gente queria, que era esse rosto que vai mudando. Você pode achar ele bom às vezes ele mal, e às vezes divertido, e às vezes safado, entendeu? É por aí. Que é o off. Eu achei o off muito interessante, principalmente não só pelo conteúdo dele, mas achei que ele fala de um lugar muito interessante, assim, que o off às vezes ele pode é difícil achar o lugar do off, né? E eu achei muito bom. Aí eu me questionei, cara, esse cara é ator, ele ou não, porque ele usa gírias, ele é ele, né? Mas às vezes para a pessoa ser ela quando está gravando, fica uma coisa um pouco engessada. Eu quero entender como foi um pouco esse processo. Eu, complementando, eu cheguei a achar no filme que era a voz de um ator contratado e que o texto foi dado e que ele foi... Porque no filme do Ivaldo Cavalcante, que passou acho que no primeiro dia, que é Meu Nome é Fábio, eu não sei se você já estava aqui, que é daquele menino que mora na lata de lixo. Aquela voz é feita por um ator, na verdade, né? Não é a voz do personagem. E eu achei legal porque eu gosto desse jogo, sabe? E no seu também é interessante a pegada porque a gente quando trabalha com audiovisual, a gente quando senta, eu tenho dito que assim, eu não vou ao cinema, né? Assim, eu não me divirto mais com cinema, a não ser aqui ou alguns filmes específicos, mas cinema é uma coisa que não me diverte mais. Porque eu sento na frente do cinema e eu fico, mas será que é ator? Será que não é? Pô, essa luz, tá, não sei o quê. Saca, eu fico muito mais ligado em aspectos... Dificilmente eu consigo me envolver com alguma história quando eu vou assistir filme. Então, mas o seu filme tem essa peculiaridade. Eu também quero aproveitar que chegou a diretora do Um Amor e Duas Vidas. Então eu acho que a gente podia fazer o seguinte: você responde essas questões rapidamente, a gente joga o microfone para ela, e você também, né? E aí joga o microfone para eles poderem... Vocês podiam sentar aqui para não ficarem de costa ali para... Isso, sentem aqui, porque aí também o microfone fica mais fácil. Então eu vou passar o microfone para ele e aí vocês já pegam e já voltam. O seu filme é o Vixe Boy de Valor, né? Então tá. Aí você fala, depois você passa para mim que eu vou para eles, tá? Aí, galera... A gente podia fazer, depois da apresentação do filme delas, a gente faz uma corrida de perguntas. Pode ser? Aí cada um faz uma pergunta para... Falando rapidamente, então, eu sabia que pensava em 3 histórias, né? E uma delas era uma entrevista, né? As outras 2 histórias a gente escreveu, né? Só que na hora dele falar, a gente pedia que ele contasse, então ele não decorou o texto. A gente foi gravando pedaços, a gente foi gravando frases, né? Agora você conta que você estava no baile, a sua namorada estava lá e um cara começou a dar em cima dela. Foi a primeira vez que você matou alguém, entendeu? E aí ele foi jogando, ele foi inventando e colocando as gírias, o que era muito importante, assim. Olha, vou dizer, foi tão bacana, no Festival de Triunfo ele ganhou o prêmio de melhor ator ano passado. Cara, foi uma glória, assim.
E ele foi trazendo. E aí tem alguns momentos também que você não entende direito o que ele está falando. Ele constrói as frases de um jeito muito popular, muito natural, né? Isso foi muito importante. E aí ficamos montando depois de um tempão, viu? Ficamos montando e principalmente misturando as histórias, porque elas estão todas misturadas. As histórias que a gente criou, a gente misturou com coisas que ele tinha falado, nos contado na entrevista verdadeira, vamos dizer, da história da vida dele. A gente misturou tudo. Mas a gíria, para mim, era o grande barato, era manter essas gírias. E em um momento a gente pensou, se nada der certo, a gente chama um ator e grava, entendeu? Mas ter tido a voz dele e essas gírias todas, isso foi fundamental. Então vamos passar agora para a diretora do Coração Magoado. Não, Amor das Vidas. Nossa! É muito amor. Eu cheguei a te chamar de Fernanda, né? Também. Então e depois pro diretor do Vixe Boy. Vou pedir para você falar um pouco dos aspectos da direção de arte do filme, que eu acho que você trabalhou um pouco com essa coisa de fazer um filme que acontece numa época que é diferente da de agora. E essa coisa da transição, eu fiz uma pergunta para eles também sobre a fotografia. Eu queria que você falasse como é que foi elaborado esse processo de fotografia. O seu filme, depois, num determinado momento, ele dá um salto e parece um outro filme, já indo para o final também. E é isso. O filme, ele surgiu de uma ideia. Eu fiz faculdade de artes visuais e eu sempre trabalhei com teatro, eu sou atriz, trabalhei em alguns filmes, alguns curtas, e eu sempre tive a ideia de fazer o meu filme, desde muitos anos, desde pequena eu sempre quis fazer o meu filme, e a ideia surgiu assim, eu não sabia cinema, não aprendi cinema na faculdade, então eu fiz muitas pesquisas, eu tinha tudo na minha cabeça, tudo certinho, todas as cenas, onde eu queria assim gravar num ambiente, num cenário bonito, onde tivesse árvore, tivesse passarinho, bichinho. Eu queria assim uma fotografia muito bonita. E quem me ajudou assim foi o cinegrafista, porque como foi um projeto de TCC e eu tive que correr tudo atrás, assim, tudo sozinha, a PUC disponibilizou um cinegrafista e um editor. Então, a direção, roteiro, eu fiz praticamente tudo sozinha. Mas eu tive muita sorte de ter esse cinegrafista trabalhando comigo. Ele me ajudava muito, ele falava, olha, Fer, vai ficar legal assim, o que você acha disso? Então a gente teve muita parceria nesse sentido. Ele me ajudou muito. Eu não entendo muito de fotografia, não lembro qual foi a câmera que foi gravada. Ele me fala, sempre eu pergunto, ele fala e eu esqueço. Eu sei que é HD, é uma câmera grandona, assim, é muito legal a câmera, mas eu não tenho ideia de como seja, né, a resolução. E essa questão assim da transição, né, dessa parte de ser um filme de época, é uma paixão minha, assim. Eu sempre fui apaixonada por soldados, guerra. Foi sempre um tema que eu sempre gostei muito. Não. Assim, eu tenho uma ideia, eu acredito em vidas passadas, né, toda essa coisa. Então eu quis fazer um filme que transmitisse essa crença, mas assim de uma forma sutil, né? Porque, sei lá, cada um acredita como quiser, cada um enxerga, tem uma interpretação, cada um tem a sua interpretação, né? E é um filme que não tem fala, só música, só trilha sonora. E essa é a poética do filme, né? Essa poética de eu não quis que tivesse fala, só expressão mesmo. E é isso. O que mais que eu posso falar? De Vixe Boy. E aí, o que eu posso falar? Não, assim, o seu filme é curioso que ele é um filme de 1 minuto, né? Ele teve uma puta votação na internet, assim, foi bem votado, né? Mas é um filmezinho curto que é bem interessante também, assim, tem uma produção,
tem atores mirins, tem uma atriz, tem uma cenografia que ainda que seja utilizada, que está ali no momento, né? Mas ela tem, mesmo que a gente fale que ela não foi elaborada, que não tem uma elaboração de arte, mas mesmo sem a elaboração, ela está ali elaborada, ela compõe aquele todo. E se trabalhou com os aspectos que já estavam presentes, em princípio, a questão de enquadramento, como é que você bolou, se você estava ligado nisso, se não estava. Queria saber um pouco do planejamento, sabe? Na verdade, eu não sou o diretor do filme, né? Eu sou o produtor. E esse filme a gente fez para um festival de 1 minuto, que ele é realizado todos os anos, acho que é na 4ª edição, em Bahia Formosa, lá no Rio Grande do Norte. E o tema, tinha um tema específico. O tema do ano passado, no caso, foi 1 minuto no país do futebol. Então a gente começou a pensar, né? A gente já sabia quando o edital ia ser lançado, o concurso ia ser lançado, e a gente começou a pensar, poxa, aí, o que é que a gente vai pensar? Que inclusive a premiação desse festival era ser exibido no Off Plus na Polônia, né? E a gente pensou, o que é que a gente vai pensar futebol? E eu disse, a gente tem que, pelo menos eu e o Caioni, que é o diretor, né, que trabalha comigo, a gente fez, então vamos pensar numa coisa crítica, né? A gente não pode simplesmente lançar um filme de jogando bola, eba-eba. Então a gente pensou, veio a primeira ideia que ele deu, eu não gostei muito, aí eu disse, não, essa não. E ele fez a segunda ideia, ele foi a ideia que veio o conceito da bola, daquela bola que tem no filme. Aí logo de cara eu disse, tem que ser essa. Então vamos começar a pensar na história. Então ele pensou, passou algumas semanas, pensou a história, e depois que a gente tinha a história elaborada, a gente sentou, convidou um colega da gente que está em Natal, ele é português, ele chegou faz pouco tempo, assim, ele não estava enturmado, assim, ainda tá procurando a galera do audiovisual, e a gente chamou ele para fazer a fotografia. E ele topou na hora. Aí a gente sentou, quando foi se aproximando o dia, sentou para pensar, para fazer um storyboard fotográfico de como seriam os planos, né, que seriam escolhidos. Então, isso ajudou bastante, porque quando a gente chegou, já no dia a gente já sabia o que queria. A gente foi lá no dia, se posicionou mais ou menos da forma que queria os planos, tipo assim, a mãe vai estar aqui, a criança vai estar aqui, eles vão estar aqui. Então a gente mais ou menos tirou as fotos, que foram umas 9, 10 fotos mais ou menos, e daquilo ali a gente já sabia mais ou menos o que a gente iria filmar, né? Foi curioso que nesse processo todo a gente não tinha equipamento, a gente tinha fotógrafo, mas não tinha câmera. E foi meio... Na verdade, a gente até tinha uma câmera, só que eu tinha combinado tudo, marcado com o pessoal, com as crianças, tava tudo marcado, só que eu tinha esquecido de marcar com a câmera. E quando eu liguei pro cara um dia antes, aí ele fez, não, eu vou viajar amanhã. Aí eu, meu Deus, e aí o que eu vou fazer? Eu liguei para outra pessoa, outro cara lá, que também estava conhecendo, ele é de Londrina e também está morando lá em Natal há pouco tempo. Nem conhecia ele, eu disse, olha, tô precisando de uma câmera, e aí? Aí expliquei a situação para ele, etc e tal. Eu tinha conhecido ele num curso, no mesmo dia, eu acho, ou foi um dia antes. Aí eu estava desesperado, eu tinha que resolver aquilo ali, e a gente não ia ter outro dia para gravar. Aí ele ficou muito empolgado com a ideia, comprou e a gente foi filmar. E em relação à questão da cenografia, realmente não teve uma grande elaboração nesse sentido. Aquele espaço ali é o fundo da casa do Caioni. Quando eu olhei, eu disse, cara, porque assim, o que a gente queria retratar era mais ou menos um local que parecesse uma periferia, etc e tal. E quando ele mostrou, ele foi pensando em alguns lugares, a gente ia tirando foto, mandando, e ele mostrou o quintal da casa dele, eu disse, eu achei bacana, porque dava uma ideia de que era tipo uma vila, um negócio assim. E não era, na verdade era a cozinha e o outro ali era um quarto que tinha. Mas assim, da forma que pega ali, você passa por uma pequena vila, e tava meio sujo assim na frente. Aí foi legal nesse sentido também. E pronto.
Então, galera, alguém quer fazer alguma pergunta para... Fala. Fala aqui. Eu assisti aos 2 filmes mais de uma vez, né? Até porque eu tô no quarto dele também. Então. E o legal do Beast Boy é que ele é super curto, mas muitas vezes é muito engraçado como um filme é feito por um momento. E o momento é o momento da bola, né, Thiago? Aquele momento final ali que a gente tem uma... Vocês vão ver amanhã, é surpreendente mesmo. Hoje. É surpreendente, tô jogando pra frente. É surpreendente mesmo, é o que faz o filme. Então, muitas vezes ele fala mais do que se tivesse uma groselhada ali de 14, 15 minutos. Mas, realmente, é esse momento do filme e é um momento pensado, exatamente nisso, naquele sentido que ele falou. Fotografia pensada, a bola é muito legal. Vocês vão ver, a bola é muito legal, é muito simbólica. Então, eu queria que você falasse também um pouco disso, de como vocês pensaram nessa bola, cara. Tá? E a Fernanda, que eu já assisti trilhares de vezes também o filme dela, algumas escolhas de locação, Fê, que você não falou lá em Paulínia, a cidade cenográfica, que é um negócio abandonado hoje, que mora gente, que é dificílimo gravar lá, que a gente berra com as pessoas berram com a gente, põe música alta, que não é mais um espaço disso. Hoje é um espaço que a gente invade, é um espaço que mora gente. Mas eles têm um problema político lá com o prefeito também, né? Então isso é um pouco bagunçado. Mas, por enquanto, a cidade cenográfica, quem invade a cidade cenográfica somos nós. Ela já está habitada. Então, quando a gente vai gravar lá, os caras não querem. É a mesma coisa que qualquer um aqui, ó. Tô gravando na porta da sua casa agora, dando porrada, gritando, xingando do seu filho. Então, não, e a gente também perde a paciência. Então, eu queria que você falasse um pouco e também do Rio Seco, cara, que é muito legal. Com o pessoal assistindo o filme, mas eu tô tranquilo. Eu só quero fazer uma colocação que eu gostei muito do Cowboy. Nossa, fiquei bem empolgada assim com o filme. Achei que ele está bem resolvido e gostei muito das narrações, dessa brincadeira com a mentira e com a verdade, assim, acho que me surpreendeu, assim. E daí outra coisa que não é do filme nem de ontem nem de hoje, que o seu é o branco e preto, né? Preto e branco? Hã? Preto ou branco, é. E que eu também fiquei impressionada, assim, com a qualidade da produção. Depois, se você puder falar um pouquinho, assim, quanto tempo demorou aquilo, né? Com o que você trabalha? Porque eu não vi, não sei se estava no debate? Não, você chegou ontem. Uhum. E é uma qualidade assim bem superior assim de produção e de finalização, né? Eu acho que tem bastante trabalho de pós ali, as luzes, a coisa tá bem lindo o filme. É isso só. Seguinte, em relação à bola, né? Sem querer ser chato, já sendo. Vamos tentar ser bem objetivo. Para a gente poder conseguir, para ele poder chegar certo. Então, é o seguinte, em relação à bola, a bola eu sou meio tapado assim para quando surgiu a ideia da bola, eu pensei e não sabia. Liguei para um colega lá, ele me sugeriu fazer colagem de adesivos, né? Então, todo aquele dinheiro que existe ali é tudo adesivo. Então eu procurei uma gráfica lá. E em relação, uma coisa que eu esqueci de falar foi em relação à edição, né? Que foi um processo bem difícil de fazer, porque como era um filme de 1 minuto, e assim, quando foi fazer o filme já estava praticamente 2, então a gente teve que sair mutilando aquilo ali, sem que a gente perdesse a essência do que a gente queria passar, né? Esse Vixe Boy de valor é uma gíria de lá. Como é que surge? Como é que surgiu essa Vixe Boy de valor? Como é que é a construção disso? Essas coisas muito loucas são bem coisa do Caioni, né? Mas isso é uma expressão bem regional. Não diria que é tão comum. É uma coisa um pouco mais vixe. Vixe é uma coisa bem nordestina, né? O boy é uma característica que é muito de lá de Natal. A gente fala muito boy, não sei o que é boy. Eu estava até falando ontem para as meninas que a gente fala, por exemplo, uma menina faz uma boyzinha. Então, assim, é uma boyzinha, tá com boyzinha ali, não sei o que. Então, esse negócio do vixe boy é muito...
A menina também é a boy. Aí tô com a boy ali. É muito engraçado isso. E o Dei Valor também é uma coisa bem de lá também. Dei valor, curti, é massa. Então foi uma misturada. Mas foi engraçado que quando ele sugeriu esse nome, foi o primeiro nome que ele sugeriu. Eu olhei assim, foi um estranhamento muito grande, mas ao mesmo tempo foi um estranhamento e um reconhecimento. Aí eu disse, não, tem que ser esse nome mesmo, né? Aí é tanto que tem muitas pessoas que lá fazem, que porra de nome é esse, não sei o quê. E já tem outros que faz, massa, é a gente, é Vigiboy, Dei Valor. Bom, respondendo a pergunta do Flávio sobre a locação, a minha irmã, ela tem uma eguinha lá, um cavalinho, e ela tem uma égua. E aí, às vezes, a gente leva ela para ver a égua na fazenda de um primo meu que trabalha lá. E aí eu sempre olhava aquele lugar e falava, nossa, esse lugar vai ser meu filme, vai ser aqui. E aí eu fui guardando. Aí eu lembrei também de uma locação do filme A Última Estação, e o pessoal daqui de Brasília, inclusive, A Última Estação, e também O Menino da Porteira. Foi gravado lá na Cidade Cinematográfica. Então eu lembrei desse local, e aí um dia eu falei, deixa eu dar um pulo lá. E eu fui lá sozinha e fiquei lá, viajando lá no lugar. Falei, nossa, ali a minha personagem vai passar, ali vai ser a casinha dela. Então eu fui tirando foto e fui colocando, fazendo tipo digamos que um dossiê, não sei. Eu fui guardando várias pesquisas, imagens que eu gostaria. E aí aconteceu assim. O Rio Seco é lá na fazenda, né? Tem um momento que o soldado está lá no Rio Seco. Eu ia gravar na PUC, num lugar super cheio de árvore, né, Matheus? A gente fez essa cena, a última cena, no mesmo dia. E ainda eu estava com o vestido ainda da última cena. E eu falei, nossa, vamos lá embaixo, né, no mato. Aí o Marquinho, que foi o cinegrafista e o diretor de fotografia, ele, não, vamos lá no Rio Seco, vamos no Rio Seco. Aí a gente foi até o Rio Seco e deu um resultado bem legal, assim, porque tá tudo rachado, assim, o chão, sabe? Esse negócio que ele falou do amor é muito, muito importante, porque eu fiz com muito amor mesmo. E, assim, a natureza, sabe, ajudou a gente. No momento, assim, que passa... No momento passa um passarinho, assim. Solta o passarinho. É que eu não queria contar, mas tem na parte do soldado lá, que ele está caído, tem uma hora que passa um monte de passarinho, faz assim, sabe? É lindo. E aí quando a gente assistiu, ninguém acreditou. Vocês soltaram aqueles passarinhos? Não. A natureza ajudou muito a gente, assim. Então foi isso. A bota sumiu. Foi bem legal, muito legal. Bom, o Preto Branco ele surgiu como um trabalho de conclusão de curso, né? E além na USP, na ECA. E além de... Não, sou de São Paulo. É audiovisual. Audiovisual. E além de querer discutir um tema político que está no filme, que é a ditadura militar, eu queria propor um desafio técnico que eu gostaria de executar também, que seria a pós-produção do filme. Então eu quis levar todo o filme para o estúdio e para pós-produção mesmo, e levar o mínimo para dentro do estúdio, criar muito na pós, para experimentar e ver o que eu posso fazer com a pós, o que eu posso ganhar com a pós e o que é melhor fazer no set mesmo e ir mais por esse lado. Não, é tudo estúdio. E a gente usou uma 5D, que é de um dos fotógrafos, e basicamente foi a câmera 5D que a gente usou. Em algumas cenas a gente filmou com uma 7D para ter mais frame rate, para fazer slow motion. E a gente rodou no final de 2011 e terminou em agosto de 2013. Então teve bastante trabalho de pós. Sim. Foi basicamente... Entre roteiro e finalização deu 2 anos e meio, mais ou menos. Sim. Isso que
isso que o Evandro falou de pensar na captação mais neutra possível, a gente pensou também. Porque eu não tenho certeza, isso acho que os fotógrafos... Isso, a gente fez alguns testes para captar o mais neutro possível, para levar para pós e favorecer, por exemplo, o verde do chroma key para recortar. Então a gente fez alguns testes de diversos detalhes que seriam importantes para pós. De composição a gente usou o After Effects, de 3D a gente usou o 3D Max, basicamente esses dois de efeitos. Não, isso eu fiz em casa, a pós-produção eu fiz, sim, foi eu que... Era um desafio que eu quis me propor para fazer. Que bom. Não tem. A parte dele dirigindo, né, no Fusca, ele no carro. A parte do carro a gente colocou o carro dentro do estúdio e a cidade é 3D. Eu queria fazer uma pergunta pro Evandro do filme dele, que você falou que você é ator. E eu gostei muito da atuação das duas atrizes e eu vi que no crédito tem preparador de elenco. Então eu queria saber como é que foi esse trabalho, o que você dirigiu o ator e o que a preparadora fez, como é que foi essa... Então, a preparação de elenco nesse filme funcionou muito como uma despreocupação para mim, assim. Eu sempre, nas minhas tentativas de direção, era uma coisa muito desgastante para mim mesmo, porque sou iniciante, estou começando, quero dar conta de tudo. Então eu já tinha trabalhado com as duas atrizes e com o Oscar, que é o ator. A gente fez escola de teatro juntos, então já conhecia muito o trabalho deles. E chamei uma amiga minha, que eu sei que tem essa pegada é sempre aquela amiga do teatro que falava assim, meio que a Fátima Toledo da minha turma da Cal, assim, que foi a escola que eu estudei, que era a menina que gostava de deixar a gente sofrer um pouco para fazer alguma coisa. E aí não rolou nada disso, não, mas ela se divertiu muito nesse lugar. Então, assim, antes de gravar, a gente ficava ali preparando as coisas, enquadramento e tal, e eles chegavam já meio que aquecidos. Mas o processo de descobrir a relação das duas e etc e tal, isso tudo partiu muito de mim, assim, porque eu também estou assinando o roteiro junto com eles, então o roteiro surgiu todo de improvisações, assim, delas. Então as palavras que elas falam são todas elas que propuseram, então isso dá uma naturalidade legal, assim. Então, Dri, quanto tempo mais a gente tem? Dá para fazer? Já encerrou? Já? Tá na hora? Então... então vamos fazer o seguinte, fora o Vish Boy, fora o boy, quem mais quer falar? O boy e o cowboy. O boy e o cowboy. Então pronto, e aí volta para mim para poder encerrar. Não, eu queria falar, só dizer que o pessoal que trabalhou com a gente, o elenco todo, eles não são atores, né? Então só isso mesmo, o pessoal todo, os meninos eram alunos e uma amiga, né? Não, só queria comentar essa questão da natureza que você falou. Hoje vai ser exibido um outro filme que eu dirigi e que foi rodado em Porto Velho, no Rio Madeira, e todas as locações, a força da natureza, né? Todas as locações não existem mais, porque o Rio Madeira subiu ou seja, todas as cenas que a gente gravou, uma beira de rio toda, que o filme vai exibir hoje à noite, chamado Quimera, não existem mais. É interessante você falar porque o Rio Seco lá, onde ele gravou, também não existe mais. Esses dias eu fui lá visitar, eu levei um susto. A água está bem assim, é impressionante, não existe mais. Não existe mais o lugar. É a natureza se impondo, né? E aí eu acho que a coisa do cinema como registro desses lugares, entendeu? Possivelmente, claro, o Rio Madeira vai baixar, as coisas vão voltar, mas aquele lugar nunca mais vai ser o mesmo, como ele foi registrado, né? Eu tive a oportunidade de, em 2002, fazer uma série de documentários para a TVE, e aí viajando o Médio São Francisco ali na região de Sobradinho, Santo Sé, Pilão Arcado, e naquela região ali o Rio Sobradinho, a barragem de Sobradinho submergiu várias cidades, né?
Mas como o Rio São Francisco também ele vem num processo que as águas estão diminuindo o volume, né? Essas cidades elas reaparecem, isso em 2002. Então a natureza assim, a gente mexe com ela e tal. Então tem várias imagens de antes e do depois de Sobradinho. E o cinema ele atua. Quando a gente fala cinema, a gente fala do audiovisual, né? O audiovisual hoje, porque o vídeo e todas essas ferramentas disponíveis e os próprios veículos de mecanismos, meios, né, por onde essas imagens circulam, a internet e tal, elas ajudam também na composição na construção dessa memória, né? Uma memória imagética que a gente registra, fixa ela numa tecnologia, seja ela qual for. Mas essa imagem, quando a gente retorna nesse lugar, esse lugar também ele está em processo, ele está sempre em transformação. Então o audiovisual ele tem um papel importante nos registros desses momentos, né? E na construção dessa memória imagética de tudo e do todo. Eu acho que os filmes, de maneira geral, que estão no festival aqui, eles de certa forma colaboram, querendo ou não, com essa construção, né? Todo mundo já bebeu dessa bica, e vários outros que estão e que fazem registros de lugares, de pessoas, de personagens, né? Porque tudo é transitório nesse ambiente que a gente está nele, né? Ter esses registros é bem bacana, bem importante. A gente do Festival de Taguatinga assim, fica feliz de colaborar para criar um ambiente para que essa discussão e essa reflexão, essa troca também entre o fazer, né, e entre o pensar as imagens aconteça. Então, encerrando aí a transmissão do nosso debate, queria agradecer aí, pessoalmente a presença de vocês todos, agradecer aí a disposição por terem vindo, ter deixado de fazer suas coisas para estarem aqui. E agradecer pela disposição e coragem de fazerem filmes, né? Então isso é muito importante. Continuem fazendo, continuem realizando e é isso. Um amigo meu, ele me falou uma vez que o melhor presente que a gente pode dar para as pessoas é a nossa atenção. Então eu queria agradecer vocês pela atenção de vocês ao nosso festival. Foi um grande presente. Valeu. Bora! A gente está com o projeto do Mapa Gentil.